Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Eu começo o programa com o meu agradecimento a você que tem acompanhado o nosso trabalho a cada semana. Chegamos ao episódio número 50. Muito obrigado por nos ouvir, apoiar, sugerir convidados, compartilhar e ajudar a divulgar o programa. Criticar, dar aquele puxão de orelha quando necessário. A nossa história está apenas começando e nós viemos para ficar, viu? Muitíssimo obrigado, pessoal! E hoje a conversa é com um profissional que ficou conhecido em Mato Grosso falando sobre o agro. Durante mais de uma década, ele esteve à frente do extinto MT Rural, programa que foi referência no agrojornalismo na TV aberta no estado. 10 anos depois de dar um tempo na carreira para alçar novos voos em outras áreas, ele retornou para a frente das câmeras para falar sobre o setor que admira e que faz parte da vida dele. Diz que voltou a fazer o que mais gosta: informar, discutir e analisar os assuntos do campo. Texto bem elaborado e narração cadenciada. Como um contador de histórias, o Omir Cividini tem a habilidade de transformar notícias do agro em informações interessantes e compreensíveis, até mesmo para aqueles que não conhecem a realidade de uma propriedade rural. Herança, provavelmente, do conhecimento que acumulou no magistério e nos cursos de pedagogia, filosofia e teologia, além, é claro, da faculdade de jornalismo. Natural de Salto Veloso, pequena cidade no meio oeste de Santa Catarina, mudou-se para Mato Grosso nos anos 90 e daqui não arredou mais o pé. No início de abril, lançou o Circuito Rural com o Omir Cividini, um canal no YouTube para falar sobre o agro, principalmente com quem faz o agro. Omir Cividini, primeiramente, que prazer falar contigo. Segundamente, que prazer falar contigo, trazendo um pouco da tua história aqui no podcast, tendo a honra de dividir a tua história com as pessoas que estão nos ouvindo e os novos projetos, né? Afinal de contas, tem novidade por aí, mas eu começo te cumprimentando e agradecendo por estar aqui conosco, cara. Tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Olha, Patrone, primeiramente, é um prazer inestimável poder conversar contigo, estar aí no seu podcast, né? Que eu tenho acompanhado desde que você iniciou. E segundamente, né? Parafraseando o amigo, né? É um prazer revê-lo novamente depois aí de um bom tempo que a gente não conversa, né? Então, assim, tudo de bom estar contigo hoje aqui. Cara, você sabe que é muito legal quando você fala assim, faz um bom tempo que a gente não conversa, porque coincidência ou não, né, essas conspirações aí que acontecem no nosso acaso, né, no nosso destino, falávamos muito com alguns colegas sobre você uma semana antes de você trazer a novidade, você começar a lançar o teu projeto, divulgar o teu projeto. Eu acho que tem muito disso, né, da gente meio que sentir o que está acontecendo, tem alguma conexão aí. E muito bacana, cara. E calhou de a gente estar aqui agora falando novamente sobre a tua carreira, falando da tua história. E muito feliz, de verdade, por você estar retornando ao jornalismo no lugar que você não deveria ter saído. Faz muita falta. Mas logo, logo a gente vai falar disso. Vamos deixar o pessoal um pouquinho curioso aí. Queria saber como é que você tá, cara. Como é que tá essa vida nesses anos aí? Faz 10 anos, né, que você deu um tempinho para o jornalismo aí de televisão, de comunicação constante. Vamos começar contando um pouquinho desse ponto aí. Dizem que, né, todo profissional lá pelas tantas decide tirar um ano sabático. No meu caso, acho que foi bem mais de um ano, foi uma década, né? Eu saí da frente das câmeras, vamos dizer assim, né? Justamente contigo, Patrone, quando nós fizemos juntos o projeto Soja Brasil no Canal Rural, né? Foi a primeira edição do Soja Brasil. E depois daquele trabalho, né, encerramos aquele projeto. Então, eu me dediquei, eu já tinha alguns planos no campo pessoal, né, envolvido aí mais com a família e tudo mais. Então, eu senti que era o momento. E somando o tempo que eu estava no jornalismo, já eram 20 anos ininterruptos, né? E a gente sabe, você conhece muito bem como é a rotina, e você coloca aí 20 anos de rotina, e eu ainda tinha um agravante, que eu trabalhava em Cuiabá, mas a minha família morava aqui em Tangará da Serra, né? Então foram praticamente 15 anos em que todo fim de semana, quando eu não estava de plantão, obviamente, eu fazia esse trajeto
Tangará, Cuiabá, e vai cansando. Não adianta você dizer que aguenta, né? Eu acho que 15 anos já está de bom tamanho. Então, eu senti naquela época que era o momento de eu dar uma parada e tal. Não imaginava, sinceramente, que fosse tanto tempo. Mas eu fui me envolvendo com outros projetos e o tempo passa, o tempo voa mesmo, né, cara? É impressionante. De fato, né? A gente olhando para trás aqui, 10 anos, né? 10 anos daquela nossa aventura pelo Soja Brasil, como você mencionou, a primeira edição, o projeto do Canal Rural está na 10ª edição já, né? São 10 anos aí, mostrando a produção de soja, enfim, no Brasil inteiro, e nós tivemos a honra de dividir ali as reportagens da primeira edição, rodamos aí muito do país, né? Conhecemos muitas cidades que plantam soja, acho que praticamente todas, vamos exagerar aqui, mas foram mais de 100 cidades no país aí que cultivam soja. E todos os estados produtores, foi muito bacana estar esse projeto, estar conversando contigo, trocando aí figurinha ao longo de tanto tempo com toda a equipe que a gente tinha ali, o Pedro Silvestre, nosso repórter também, foi um trabalho muito bacana, né? Realmente fica na memória. E foi uma escola, viu, Patrone? Foi o ano que eu, digamos assim, parei minha atividade, né? Depois do projeto, como eu já disse, né? Então eu tinha aí praticamente 19 anos nas costas antes de iniciar o projeto Soja Brasil, né? De redação e tudo mais. Mas o Soja Brasil foi uma escola fantástica, primeiro pelo conhecimento, aquilo que você falou, nós rodamos o Brasil, né? Não teve um canto desse país, um estado que estivesse plantando soja que nós não estivemos lá, né? Então foi bem bacana conhecer as pessoas. Aliás, essa interação, né, que o campo nos dá em relação a fazer o nosso trabalho profissional, conhecendo pessoas, né, de vários rincões desse país, que é muito gratificante, né? Eu guardo assim memórias fantásticas, lindas daquele ano e olha, uma escola mesmo, viu? Foi muito legal mesmo. Mas, Almir, vamos dar uma pequena pausa aqui no jornalismo, porque tem uma tradição aqui no nosso podcast, que é justamente conhecer um pouco das origens de cada convidado que passa por aqui, né? Opa! Você é um cara que conta muito bem a história, né? Tem um jeito de narrar as histórias que é muito legal, que realmente prende a atenção. Eu queria ouvir um pouquinho da tua história, as origens do Almir Cividini, que não é mato-grossense de nascimento, mato-grossense de coração, mas vem do sul do país, né? Eu sou nascido em Santa Catarina, né? Bem no interior de Santa Catarina, né? Uma cidadezinha que até hoje não chegou a 5 mil habitantes. Minha mãe ainda mora lá. O papai já morreu há 19 anos, mas mamãe ainda está lá. E é uma cidadezinha bem aconchegante, bem gostosa. Quando eu quero tirar um período de folga, assim, ficar tranquilo, com certeza é um lugar que, aliás, eu indico para as pessoas conhecer. É uma cidade pequena, mas com uma estrutura daquelas cidadezinhas europeias, sabe? Então, tu encontra de tudo, é tudo muito perto, né? Cidades maiores e tudo mais, então é bem gostoso. O nome da cidade é Salto Veloso, fica no meio oeste catarinense, né? As cidades mais próximas, conhecidas aí nacionalmente, é Videira, né? Videira, onde foi a base, onde nasceu, digamos, várias empresas ligadas ao agronegócio, né? Ao frigoríficos e tudo mais, né? Enfim, eu nasci naquela região com um pouco mais de 13 anos de idade, saí de Salto Veloso já para estudar, né? Como a cidade era pequena, não oferecia muita oportunidade, então, e também aquela época, né, isso lá nos idos de final dos anos 70, começo dos anos 80, não sei se você tinha nascido nessa época ainda, Patrone. Tava quase chegando. Então, eu já estava saindo de casa e aí não tinha também muitas opções, né? Mesmo e aí eu optei até por decisão da família na época, né? Então ingressar num seminário para padres, né? Como para fazer um estudo voltado à questão da formação sacerdotal. E fiquei os 3 anos do segundo grau, né? Eu me formei em magistério por uma questão lógica, né? Aonde eu estava nesse colégio interno. Enfim, acabou que não deu certo a história, né? Mais tarde, então, eu decidi tocar minha vida, completei meus estudos nessa área de professor, né? Além do magistério, acabei fazendo pedagogia, ainda acabei me envolvendo digamos, com as disciplinas ou com as faculdades, vamos dizer assim, mais correlatas ao sacerdócio, né? Então, eu cheguei a fazer teologia, filosofia. Então, essa foi a minha base, digamos,
de estudo lá no início, né? Que bacana, hein, cara. E me diz uma coisa, seus pais trabalhavam com o quê? Você falou que a cidade ali foi uma das origens de algumas empresas do agro, né, de grandes empresas do agro, mas vocês tinham algum vínculo com o campo já de início ou não? Sim, não tenha dúvida. O meu pai, de profissão, não, né? Quando nasci, papai já era motorista de caminhão, já era caminhoneiro, né? Depois ele montou uma pequena transportadora e foi assim a vida toda. Mamãe já veio do campo. Ela nasceu na roça, cresceu na roça, casou, veio morar para a cidade, mas não tirou o pé da roça. Tanto é verdade que ainda hoje, ela tem 79 anos de idade, a casa da gente lá em Salto Veloso, assim, o quintal é uma dimensão um pouco maior do que o que a gente está acostumado, né? Só para você ter uma ideia, tu pega um quarteirão, né, divide por 4, né? Um quarto desse quarteirão é o quintal da minha mãe. Então, nesse quintal, né, ela tem lá sua horta, ela planta lá sua mandioquinha, ela planta lá seu milho, ela até hoje o prazer dela é cultivar, é estar ali junto, em contato com a terra, né? Então, sim, as minhas origens, elas são da roça mesmo, né? Os meus tios, né? O meu avô materno, né? Porque o avô paterno, ele faleceu muito cedo, eu tinha na faixa de 6 para 7 anos de idade, então eu tenho uma vaga memória, assim, dele, né? E ele não era agricultor, meu avô era pedreiro, né? Era construtor. Ele veio da Itália, né? Meu avô é italiano. Ele desceu nessa leva de imigrantes, ainda criança, né? No litoral paulista. E aí, ainda em São Paulo, ele aprendeu a profissão de pedreiro e aí se transferiu para Santa Catarina e levou consigo essa profissão. Mas os meus avós maternos, todos da roça, eram gaúchos, né? Nascidos no Rio Grande do Sul, vieram para o interior de Santa Catarina para cultivar lavoura, naquela região que você conhece, Santa Catarina, né? A gente até tem uma piadinha lá, né? Em função dos morros e tudo mais, lá no que você planta tiro e colhe a laço, né? É um estado muito bonito e que representa esse desafio realmente para quem planta, né? Tem que ter máquina com motor forte ali, né? É verdade. Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa. É a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Ô Mir, aí você disse que então que depois do tempo ali, né, de magistério, fez pedagogia, assim, envolveu com as disciplinas aí, teologia, filosofia. Depois disso, o que acontece na tua vida? Como que entra o jornalismo na tua história e como entra Mato Grosso na sua história? Bom, eu saí de casa, como eu te falei, eu não tinha 14 anos ainda, né? Fiquei os primeiros 3 anos no colégio interno, né, aos cuidados dos padres e, enfim, do pessoal que estava lá. Quando eu resolvi sair de vez, né, para a vida, então eu já saí antes mesmo dos 18 anos, eu já era, como se assim, eu já me defendia, já ganhava o meu tostãozinho, como se diz, e decidi morar na mesma cidade que eu tinha saído, que é Caçador, uma cidade próxima, uma cidade da minha mãe, dá 60 quilômetros, uma coisa muito próxima, né? Então, qualquer coisa que batia saudade, você corria para casa. Mas comecei a minha vida
como eu estava estudando, fiz o magistério como segundo grau, ingressei na faculdade de pedagogia, o caminho óbvio e lógico era o quê? Ser professor. Então, eu comecei a minha vida profissional como professor. E aí foram pelo menos uns 5 ou 6 anos nessa área. E aí teve um concurso público na prefeitura daquela cidade, eu resolvi fazer o concurso e passei. E ingressei na prefeitura como técnico legislativo. Né? Eu já escrevia mais ou menos, né? Gostava das letras e tudo mais, então eu acabei sendo redator das leis, né? Uma coisa um pouco fria e tal, mas durante 4 anos eu trabalhei como a pessoa que construía os decretos, fazia a redação das leis, dos projetos de leis, enfim. Foi essa a minha função como funcionário público. Nesse período que eu tive o meu primeiro contato com a comunicação. Eu lembro muito bem que houve um momento em que o assessor de imprensa da prefeitura, por motivos pessoais, teve que deixar o cargo. E ninguém assumiu. E a gente percebeu essa lacuna. E eu comecei, o próprio prefeito dizia assim, ó, você que já está escrevendo aí os decretos e tal, faz uma nota jornalística, começa a fazer, faz uma nota para tal jornal, faz uma nota para tal não sei o quê. Foi a minha iniciação, né? Tanto que várias notas acabaram virando, hoje a gente poderia chamar isso de release, né? Acabou virando notícia em jornais lá de circulação estadual, né? O jornal A Notícia, por exemplo, de Joinville, né? Que era quem cobria a região de Caçador e coisa e tal, publicou várias das minhas notas, vamos chamar assim, né? E aí começou essa história de gostar eu comecei a olhar isso, porque lá na região onde eu cresci, onde eu desenvolvi, jornalismo não era uma coisa que você podia... Você tinha a faculdade de jornalismo na capital, em Florianópolis, né? Que para nós era longe pra caramba. Vamos dizer assim, hoje em dia, o meu conceito de distância é outro, né? Só vim morar para Mato Grosso que a gente descobre, que a gente muda esse conceito. Completamente diferente, né? O que é longe e o que é perto é muito relativo. Mas lá, para mim, 60 quilômetros era uma viagem. Então, Florianópolis, então, que tinha lá seus 300, 400 quilômetros, Deus o livre, né? Então, a noção de, vou fazer jornalismo, não aconteceu. O jornalismo veio até mim e o primeiro contato foi, então, através da assessoria de imprensa. Essas notinhas foram se tornando frequentes. Quando eu vi, eu tinha praticamente deixado, porque já tinha uma outra pessoa também na área legislativa ali, né? Como técnico legislativo, que era o cargo que eu havia passado, e eu estava me dedicando praticamente tempo integral do meu trabalho à assessoria de imprensa. Então, fazendo o trabalho de assessor mesmo, contato com jornais, preparando os releases, fazendo exatamente essa ponte, e tudo de forma bem autodidata, porque eu corri atrás, eu fui, como é que age um assessor de imprensa, o que ele tem que fazer, o assessor de imprensa. Na prática, eu fui aprendendo e fazendo, né? Bom, para encurtar a conversa, foi nesse período que eu conheci minha atual esposa, e aí acabamos no início dos anos 90, lá por 1992, 93, a gente decidiu, ela terminando a faculdade dela, a gente decidiu que ia morar juntos. Inclusive, estávamos começando até a construir uma casa lá em Caçador, né? Pensando já juntar os trapos, como se diz, e ter uma vida a dois. Só que aí atravessou um bonde na história. Ela recebeu um convite para vir para Mato Grosso, que ela é fonoaudióloga, né? E aqui praticamente não tinha. Era uma profissão que estava surgindo, estava começando na época, não era tão conhecida ainda. E eu lembro que em Mato Grosso só tinha Cuiabá, acho que duas fonoaudiólogas. No interior não tinha ninguém. E aí a proposta foi do tipo assim, irrecusável, né? E aí sentamos, analisamos e pensamos, e agora? Vamos conhecer Mato Grosso. A gente não tinha noção do que era esse estado, né? Aquela coisa do tipo, onça andando na rua, né? Pelo amor de Deus, né? Chegamos aqui em Tangará da Serra, foi aqui mesmo, em Tangará, e conhecemos a cidade em setembro de 1993, que estava justamente acontecendo a Feira Agropecuária, que é a Expo Serra. Essa cidade estava simplesmente, eu falei assim, não é possível.
olha, sabe, fervendo. A cidade estava fervendo, era uma loucura. Eu falei, não, a gente vai morar em Mato Grosso. Nós tomamos a decisão naquela semana, em setembro, que nós viemos conhecer Tangará da Serra, tá? Íamos conhecer aqui o local que ela havia sido convidada para ser fonoaudióloga. E aí, para resumir a conversa, no dia 20 de janeiro de 94, nós já estávamos morando aqui. Eu, obviamente, pedi licença lá, eu era funcionário público de carreira, pedi licença, aquela licença de 2 anos, né? Falei, deu certo? Ok, não deu certo, a gente volta, né? Mantivemos as nossas coisinhas lá e a coisa aconteceu. Cheguei aqui em janeiro e quando era março eu já estava trabalhando na TV local, lá como repórter e detalhe, repórter de um programa rural. Cara, sensacional, né? Eu fico sempre ouvindo assim, Omir, e a tua história muito me remete a isso. Como que, não são coincidências, né? Mas os caminhos que a vida vai nos conduzindo, nos levando, elas vão cruzando oportunidades, vão cruzando histórias e muito bacana, né? A tua ligação ali com a redação na prefeitura ou com a assessoria de imprensa, né? Com os primeiros releases, né? E te trazer para essas oportunidades, acho muito legal, cara, muito legal mesmo. E coincidentemente chegar numa cidade como Tangará, numa época de feira agropecuária, onde a pujança do município ela realmente fica em evidência, né? Principalmente para quem é de fora, consegue enxergar um pouco daquela potência, isso que a gente está falando de 30 anos atrás, né? Então é algo realmente de se observar e eu fico sempre muito tocado com histórias assim, porque eu vejo realmente que a vida vai construindo caminhos e as oportunidades vão se somando à frente, né? Muito legal mesmo. E aí você disse que já começou então com um programa rural na TV local, já era a Centro-América, já afiliada à Centro-América ali? Não, 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 Não não, era não, ainda. não. Era uma TV local aqui, só tinha uma emissora na Tangará da Serra, era uma TV afiliada à extinta Rede Manchete, né? Uhum. Então, assim, havia uma vaga de repórter nesse programa rural. Depois, claro, toda TV pequena você acaba fazendo tudo. Então, eu cheguei a apresentar o Jornal Diário, mais Hard News, né, e tudo mais. Mas, assim, a minha primeira experiência, meus primeiros meses de trabalho foi fazendo matérias para o programa rural, né? Para um programa rural que, obviamente, não tem as características que a gente conhece hoje, né? Era uma coisa, digamos assim, mais romantizada, uma coisa mais né, daquela moda de você juntava aquela tradição da roça, né? Contava aqueles causos e tal, não era como a gente vê hoje, vários programas já profissionalizados, que discute o agro como negócio, né? Lá você contava um pouco o cotidiano da vida do campo, o dia a dia, né? Então, uma forma bacana também, mas mais romantizada, mais, digamos assim, as histórias do campo, né? As histórias assim mais pessoais. E você se recorda qual foi a primeira reportagem rural que você fez ali? Eu me lembro até hoje. Como você vai esquecer? Na verdade, é uma pauta bastante, assim, e não foi uma pauta no campo, né? Foi uma reunião, uma assembleia anual de uma cooperativa, que já não existe mais hoje, a Comivale, que era uma cooperativa que existia aqui na região, forte, muito grande, né? Então, na semana que eu assumi, né, como repórter, tinha essa assembleia anual, foi a primeira, aí o editor, né, falou assim, nós temos que cobrir, afinal de contas ela é super importante, não sei mais o que, ela é muito representativa em função do quanto é importante essa cooperativa na região, e a gente foi, então eu lembro que foi essa a reportagem, a assembleia anual, né, que era aberta, né, da cooperativa aqui da região. Muito legal, Amir. Vamos dar uma avançada agora na tua história, que aí você fez esse primeiro contato aí com o rural, e o rural que veio a ser o teu ganha-pão durante muitos anos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, de fato, dessa relação tua com o agro, e você deve pensar da mesma forma que eu. A gente se apaixona demais, né, pelo que a gente faz, e cobrir um setor como o agronegócio realmente é algo não só prazeroso, né, mas que de fato nos desperta assim, uma curiosidade constantemente, né, uma constante vontade de aprender, porque é um setor muito amplo, que você tem muitas editorias dentro da mesma editoria. Eu acho que realmente é algo que eu particularmente sou apaixonado por clube rural, tenho certeza que você também assim o é. Eu depois, claro, né? Então, logo depois da TV Terra, né, que era essa afiliada da Manchete, então veio a TV Centro-América. Na verdade, a TV Centro-América veio para cá, né?
E eu acabei sendo utilizado, vamos dizer assim, dentro do quadro, né? Mas aí já não mais como repórter, e sim como editor-chefe. Ele começou a ficar um pouco mais, né? Eu comecei a ficar mais fechado dentro da parte mais burocrática, vamos dizer assim, da redação, né? O que também é interessante. Com a minha transferência para Cuiabá, porque aí foram o quê? Na verdade, somando o período em que eu fiquei na TV Terra e aí a chegada da TV Centro-América, foi em torno de uns 94, 97 chegou a TV Centro-América, final de 98, início de 99, então 99 para 2000, se não me engano, agora não tenho bem presente essa data, aí que eu fui para Cuiabá. Né? E detalhe, eu não fui para Cuiabá, não fui transferido para Cuiabá para o rural. Né? Aí que assim as pessoas hoje, quando eu encontro muita gente na rua ainda que lembra, né, dos anos que eu fiquei à frente do MT Rural, mas não era essa a minha principal função lá dentro. Eu saí daqui de Tangará para assumir a coordenação de rede lá. Que é para as pessoas entenderem, a coordenação de rede é um núcleo, né, formado por 2 ou 3 pessoas numa empresa afiliada, normalmente na capital, né, de cada estado, que tem a missão de fazer o contato com a matriz, com a Rede Globo, no caso, né, para discutir pautas, para oferecer reportagens para vários jornais, enfim, para toda a grade de jornais que a TV Globo tem hoje. Né? Então, essa era a minha função. Era produtor e coordenador para a Rede Globo em Mato Grosso. Né? E aí, obviamente, cheguei lá e os primeiros anos em Cuiabá eu só me dediquei a isso. Mais tarde, né, então, que eu já tinha tido uma experiência no rural, porque antes mesmo de eu ir para Cuiabá, o então diretor, né, de jornalismo, ele me fazia ir para lá todo fim de semana para eu gravar o MT Rural. Então, eu simplesmente era um apresentador. Né? Eu não trabalhava na edição do programa. Né? Então, eu fiz uma experiência durante um período, depois eu parei, em função também até de viagens, custos, enfim, tudo isso conta, né? E aí, quando me transferi definitivamente para Cuiabá, eu fiquei um tempo só na coordenação de rede, até porque era o foco. E aí, mais tarde, o rural novamente precisava de alguém na bancada. E aí eu fui para a bancada, não ainda como editor, não ainda como o produtor do programa, mas eu fui para a bancada como apresentador. Dividia, na verdade, a bancada, na época, com a Larissa Fernandes. E aí, enfim, o tempo foi passando, né? Eu não sei, nem me lembro, viu, Patrônio, quantos anos eu fiquei aí na bancada do MT Rural. Essa era uma pergunta que eu faria. Você também esteve lá, né, Patrônio? E aí, enfim, foram anos, e também foi muito gratificante. E aí eu consegui formar um grande network nesse mundo do agronegócio, eu conheci muita gente, né? E aí depois veio a experiência com o Canal Rural, que fortificou ainda mais esses laços. E aquilo que você falou é extremamente gratificante, mas se ilude quem pensa que a gente não é exigido. Exatamente. A gente tem que estudar muito. É uma editoria que nos obriga a estar muito, muito antenado, né? Focado, entender muito como funciona o agro, porque não é fácil, né? Você sabe muito bem isso, né? Exatamente, quando eu me refiro, né, que são uma editoria com várias outras editorias que se agregam, é exatamente isso. Você precisa estar atento a tudo, entender todos os desdobramentos, ou tentar entender todos os desdobramentos, realmente é um exercício diário, constante. Eu te perguntaria quanto tempo você ficou à frente do MT Rural, você já disse que não se lembra, mas acho que dá para você chutar alguma coisa aí, né, porque eu sei que foi muito tempo. Olha, patrão, eu saí em 2012 da TV Centro-América, então vamos puxar 10 anos, 2012, nós teríamos o quê? 2002? Isso. 2002, antes de 2002, eu já apresentei pelo menos por um ano. Então, eu apresentei seguramente uns 11 anos. Eu fiquei uns 11 anos da bancada do MT Rural. É bastante tempo, passa rápido, né, Almir? Como você disse, passa muito rápido essa década. Realmente, eu fiquei lá também um tempo, não chegou nem a metade desse tempo que você passou à frente, mas passa muito rápido mesmo.
Ô Mir, vamos fazer uma síntese agora do período que você ficou esses 10 anos, depois que você saiu do MT Rural, da Centro-América, fez a tua participação conosco durante um ano ali no Canal Rural. De lá para cá, esses 10 anos, sua carreira também passou por outras áreas, né? Você inclusive chegou a ser superintendente da Associação dos Criadores aqui. Me recordo quando você topou esse desafio, foi muito bacana ver um colega de profissão, um amigo, pessoal também partindo para uma outra área, né? Quebrando paradigmas, como muito se falou naquela época, né? Foi uma experiência bacana também, né? Para mim, na época, foi uma grande surpresa, né? Eu tinha deixado, digamos, a TV em 2013, meados de 2013, quando encerramos o projeto Soja Brasil, e aí eu fui me dedicar a um projeto pessoal. Eu, junto com a minha irmã e mais um... Enfim, nós tínhamos uma indústria no setor têxtil lá em Santa Catarina, e a gente estava com a ideia de ampliar, e aí eu morei um tempo na Bahia, em Feira de Santana, onde a gente foi fazer uma prospecção lá, se poderia ou não se criar uma afiliada da nossa empresa e tal. Acabou não rolando e tal, mas acabou ocupando um bom tempo dos meus dias também. E aí, em 2015, em 2014, então, eu fiquei numa consultoria no ramo de televisão, né? A gente reformulou uma emissora aqui em Tangará da Serra, na época, né? Então, também foi um trabalho de praticamente um ano, né? Em que a gente pegou uma emissora, fez toda uma reformulação, criou quadro, desde a parte física até o projeto jornalístico, né? Então, foi o trabalho de 2014 e 2015. Então, foi essa surpresa quando me convidaram para ser superintendente da Trimate. Até eu levei um susto danado na época, eu lembro até hoje. Quem me fez o convite direto foi o Júlio Rocha, né, que você conhece. Ele me convidou para um almoço em Cuiabá, eu fui, mas, obviamente, nem me passava pela cabeça a ideia de que, né, a associação tivesse visto em mim essa possibilidade de assumir a superintendência, né? Enfim, acabou que foi um desafio fantástico na minha vida, né, bastante grande, me obrigou a correr atrás de muita coisa, a conhecer o outro lado do balcão, a gente costuma dizer, né? Porque até então eu era o cara que procurava, enquanto jornalista, a informação lá numa instituição, né, que agregava aí um segmento produtivo dentro do estado de Mato Grosso. E daqui a pouco eu estou lá, do outro lado do balcão, sendo fonte para os colegas. Né? Inclusive, você chegou até a me entrevistar. E mudar esse lado é complicado, não é tão fácil assim. Né? Você acaba tendo informações, é uma avalanche de informações que você tem que dar conta e tudo mais. Acabou que eu fiquei apenas um ano, né? Até porque tínhamos, na conversa inicial, combinado que eu tinha duas tarefas principais para executar lá dentro. Uma vez executadas essas tarefas, eu continuaria na associação, ou então, cada um para o seu lado, cada um feliz e vamos lá. Uma das tarefas, na época, foi fazer essa ponte com a Aliança Internacional da Carne, que à época, né, reunia 5 países e o Brasil pleiteava uma vaga, e a Acrimate é que estava tomando frente a esse projeto. Né? Então, eu passei, a primeira coisa que foi tomar pé do que se tratava isso, né? E aí começou aquela troca, porque era através de correspondências, e-mails e tudo mais, os ajustes, né? O que essa aliança, né, internacional queria ou esperava do Brasil para que fizesse parte como membro, né, da aliança. Aí eu lembro, a reunião foi no México, a reunião que seria tomada a decisão pelos 5 países membros se o Brasil participaria ou não. Vamos lembrar que o Brasil faria toda a diferença pelo tamanho que é a pecuária brasileira, né? Então, assim, até assusta alguns países, inclusive países membros dessa aliança internacional. Mas acabou que, depois de quase 15 dias lá, né? Foram uns 10 dias de reuniões, e reuniões gerais, reuniões com os Estados Unidos, reuniões com Nova Zelândia, reuniões com o Canadá, fazendo todos esses ajustes. O Chico Manzi, né, atual superintendente, estava comigo também à época. Enfim,
fomos aceitos, o Brasil foi aceito, passou a ser parte dessa aliança internacional. E a segunda missão que eu tinha, de cunho interno, né, da própria instituição, que também a gente deu conta, e a gente percebeu lá pelas tantas, tanto eu quanto a própria associação, de que talvez estava bom assim, né? Aí cada um seguiu a sua vida, né? Eu agradeço até hoje essa oportunidade para a Aclimate, né? Legal que você lembrou de um fato aí também, né? Que eu o entrevistei, né? Foi muito bacana. Isso eu lembrei aqui agora, quando você falou, eu lembrei desse dia. Bem bacana. Você sabia que no estado que é celeiro do Brasil nasceu uma nova forma de comercializar máquinas, caminhões e equipamentos agrícolas? A Rutec é uma startup criada por profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado, que atua como um marketplace, conectando digitalmente quem quer comprar e quem quer vender estes ativos, com agilidade, transparência e segurança. Além de uma plataforma moderna, a Rutec busca oferecer a melhor experiência para o cliente, com equipe especializada, avaliações, laudos e vistorias do equipamento, balizamento de preços, rastreabilidade, anúncios qualificados e direcionados por região, parceria com sindicatos rurais, análises de crédito e aprovações de financiamentos com taxas diferenciadas, além de uma série de outros serviços. Para conhecer e aproveitar todas as facilidades, é só acessar www.rutec.com.br. Rutec, o seu portal de compra e venda de máquinas. Ô Mir, vamos lá. Depois disso, me resume um pouquinho do que você fez aí para a gente voltar para a atualidade agora. Além da tua experiência ali, você também seguiu no ramo empresarial aí, mesmo em Tangará da Serra, depois passou pela vida acadêmica novamente, né, lecionando. Fala um pouquinho disso para a gente. Bom, terminando então o projeto com a Aclimate, eu voltei para Tangará da Serra, né, porque eu estava morando em Cuiabá nesse período. Fiquei um ano, isso foi em 2015, né? Aí eu fiquei lá pelos meados de 2016, eu resolvi voltar para Tangará da Serra e aí nós tínhamos uma curiosidade, eu e a minha esposa, de abrir uma loja, entrar no setor do comércio, no varejo. E a gente foi atrás de uma franquia, enfim, abrimos, executamos o projeto, né? Aquela curiosidade de como é que não é e tal. Foi bom? Foi. Está aberto até hoje? Não. Veio uma pandemia no meio da história aí, né? Não era exatamente aquilo que a gente achava, né? A gente imaginava uma coisa e aí vimos que a realidade não era exatamente aquilo e que nem eu nem ela iríamos nos satisfazer. Então decidimos tocar a vida, né? E aí veio a Unemate, né? Veio a Unemate. Eu dei aula durante 2 anos na Unemate, né? Como professor, obviamente, interino, né? Aqui nós temos em Tangará da Serra um curso de jornalismo, né? Então eu estava precisando de professor e me envolvi. Foram 2 anos bem interessantes também na academia, né? Já como professor, e que eu sempre digo assim, sempre nos levando a aprender, né? Porque tudo isso que eu te falei até agora obriga você a correr atrás, a buscar informações, mesmo na história da loja. Jesus amado, quanta coisa que eu tive que aprender para, né, para entender o meio que você estava, né? Então, assim, foram oportunidades interessantes. E a Unemate foi até agora, né? A Unemate encerrou agora, final de dezembro, né, começo de janeiro. Então, agora, esse ano, eu decidi não mais continuar como professor, porque eu tinha um projeto que já estava na minha cabeça antes da pandemia. Aí, como veio a pandemia, deu aquela freada em tudo, eu também freiei, né, o meu projeto, né? E aí, agora, 2022, eu falei, acho que chegou a hora, vamos lá. Legal, vamos falar do projeto já, só queria fazer um parênteses aqui, né, que justamente quando a gente fala que a vida vai nos proporcionando caminhos e que esses caminhos se cruzam novamente lá à frente, olha aí, você lecionando, ou seja, voltando à tua habilidade lá do início da tua carreira, agora lecionando jornalismo, que foi algo que você adquiriu ao longo desses anos todos, né, e você destacou sempre buscando aprender, sempre aprendendo, a gente está sempre sendo desafiado nas áreas todas que você mencionou, a buscar conhecimento, a buscar informação, né, para conseguir realmente colocar em prática tudo que a gente deseja. Muito legal você destacar isso. Até porque, veja bem, eram disciplinas que, obviamente, eu fui estudante no meu curso de jornalismo, quando eu fiz jornalismo, né? Só que
Eu te pergunto, você que é também jornalista, você lembra com detalhes todas as matérias que você fez lá atrás? Não lembra? Então, meu amigo, eram noites lendo, buscando livros e mais livros e coisa e tal, porque quando você se propõe a fazer alguma coisa, eu sempre digo assim, ou você faz bem feito, ou você se doa de fato, ou você então não se mete. Eu sou assim, né? Eu dou o meu máximo em todo projeto que eu me envolvo. Ele vai dar certo? Não vai dar certo, isso é de menos. Mas aquele período que eu estou no projeto, eu me dedico 100%. Foi assim na minha carreira jornalística, nos 20 anos que eu estive dentro de uma redação, foi assim em todos esses projetos que eu acabei contando para ti. Eu me jogo de cabeça, né? E foi assim como professor. Então, acho que não existe nada mais frustrante, não existe nada mais frustrante do que daqui a pouco você aí, né, com uma turma de alunos à sua frente, né, eles te colocarem numa sinuca de bico, porque você não está preparado para, né? É claro que você não tem que saber tudo, claro que você não tem que ter tudo na hora, na ponta da língua, mas você tem que saber quais são os caminhos que você vai percorrer, principalmente sendo a função de professor de levar o esclarecimento, de mostrar o caminho para o estudante, enfim, para quem está buscando, né, aprender. Exatamente, cara. Muito bem pontuado. Vamos então agora trazer o seu novo projeto, Almir Cividini. Estava lá guardado, maturou e agora, de fato, você lança esse projeto, Circuito Rural. Explica pra gente o que é o Circuito Rural. É um projeto muito simples, assim, nada ambicioso no sentido nossa, né, o que será o Circuito Rural? Na verdade, é um canal dentro do YouTube, obviamente, né? Aí você sempre deriva para todas as outras redes sociais. Hoje você não trabalha mais em rede social somente numa plataforma, né? Ou somente num canal, eles se acabam se integrando. Então, nós temos aí o Instagram, o próprio Twitter, né? O próprio WhatsApp, né? Então, ele acaba formando essa ramificação. Mas o Circuito Rural é isso. O que eu pensei? Não que a TV aberta não seja importante, mas a gente tem observado, principalmente nessas novas gerações, que eles buscam muito um material que seja conciso, né, que não te ocupe muito tempo e que eles possam acessar no momento que eles quiserem, nada de horário fixo, né? Então, a ideia surgiu mais ou menos por aí. Você vai ter uma periodicidade, né? Eu ainda estou estabelecendo isso, né? Pretendo, até pelas condições, a ideia é que ele seja diário, né? De segunda a sexta-feira, pelo menos, né? Ou de segunda a sábado, né? Tem a sua base no YouTube, programas de até 10 minutos, não mais que isso, né? 10 minutos, e você entregar para este público, né? Que vai desde que é o público do segmento agro, né? Desde o produtor, quem está envolvido em alguma empresa, né? Estudante do ramo, você entregar um resumo, fazer aquele trabalho, né? de um juntão do que está acontecendo naquele dia dentro do agro, dentro do mundo agro, né? desse universo agro, você fazer um compilado disso, né? Dar uma empacotadinha e botar dentro do programa, quando necessário, com alguma análise, quando necessário, com alguma entrevista que complemente o assunto, né? A ideia é não colocar tudo, mas fazer também esse trabalho que eu acho que é uma prerrogativa também nossa, de jornalistas, de você escolher o que você vai colocar, o que vai fazer parte do roteiro daquele dia. Então, o início do Circuito Agro é isso, né? E a gente tem visto que assim, a ideia é entregar na mão da audiência, né? Esse material, como você tem feito, inclusive, né, Patrônio, com o teu podcast, né? Claro que o seu podcast é uma coisa muito mais bem elaborada, é um bate-papo mais aprofundado e tal. A minha ideia é exatamente outra, né? É ser uma coisa curta, diária, né? Que o camarada chega lá no final do dia, porque provavelmente eu ainda estou estudando isso, mas estou quase certo que será sempre entre 6 e 7 da noite em que a gente vai colocar um material novo dentro do canal, que é o horário que as pessoas já estão terminando o dia, né? Estão terminando o seu dia de trabalho, né? E aí, daqui a pouco,
bateu lá na notificação na tela, ele vai lá dar uma olhadinha, se der tempo e coisa e tal. Então é essa a ideia do circuito rural hoje, né? Legal, e você tá com a Eukip, né? A famosa Eukip, como que você tá? Eukip. Então, eu ligo, eu busco informação, eu me filmo, eu me gravo, eu me edito. É assim que começa, né, Patrone? É assim que Demais, começa. cara. E vou te falar mais uma. Eu lembro, eu nunca fui editor de vídeo. Hoje, claro, a tecnologia favoreceu tanto que qualquer mulher de 5 anos de idade já está editando, não é verdade? Mas você lembra na nossa época, lá quando nós fizemos o projeto Soja Brasil, a gente fazia um material e alguém editava. Não sei como é que é hoje no canal, mas de qualquer modo, eu lembro que lá teve um momento que eu precisei editar. Falei, e agora, meu amigo? O que faz? Tutorial, cara, corre atrás, busca. Então, a vida é essa. Hoje, jornalista, bicho, tem que ser multitarefa, não adianta, né? Mais que nunca, né? Mais que nunca multitarefa, né? Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Ô Mir, mas você falou ali, né, dessa periodicidade de buscar esse desafio de diariamente estar trazendo essa análise, um resumão, uma tradução de tudo que aconteceu. Eu vi os dois episódios que você já lançou, além da abertura. Aliás, a abertura é muito legal, você trazendo ali, né, o lançamento do projeto, depois de 10 anos, falando um pouquinho, ficou muito bem produzido, parabéns. E realmente é muito do que a gente gosta de consumir, né? Eu vejo que realmente é uma tradução, um cuidado muito grande com a apuração dos fatos, a tradução. Você consegue trazer de um jeito que você fez durante muito tempo isso, né, na tua carreira, e você traz agora para essa nova linguagem também, essa nova plataforma, comparada ao que a gente fazia alguns anos atrás, de um jeito que está muito factual, está muito atual, cara. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, viu? Parabéns. Tava sentindo falta, de verdade, da tua presença nas telas, né, do teu conhecimento, do teu jeito de falar, do teu jeito de narrar as histórias. Já te falei isso várias vezes pessoalmente quando trabalhamos juntos, né? Você tem um jeito de contar a história que eu particularmente gosto muito, acho que é muito legal e tem sempre esse ar nos teus textos, na tua narrativa, um ar de estar ensinando, de estar orientando. Você contou a tua história aqui, isso fica muito claro de onde veio, né, essa origem, essa característica. Tá muito bacana, vai decolar sem sombra de dúvidas. Olha, eu te agradeço, Patrone, tomara assim que dê certo o projeto. O agro, eu vejo assim, o segmento agro está muito bem servido de jornalistas e tal. Tem muita coisa. Eu que comecei lá nos anos 90, aqui em Mato Grosso, eu fui testemunha de como o agro em si foi se organizando, foi se profissionalizando e junto com esse segmento, com esse setor, a própria imprensa, né, ela foi se especializando, foi percebendo que tinha que aprender. Então, hoje dos colegas, né, jornalistas, são todos extremamente capacitados, né, de uma competência indiscutível. Não precisaria do circuito rural, certamente, para se manter informado, né, absolutamente. E não é essa a intenção do circuito rural, né? O circuito rural é mais um, né? E aí eu sempre digo assim, eu acho que nesses anos todos eu também tenho o direito daquele espaçozinho né? na vida das pessoas, né? Então é essa a ideia. E eu faço agora, você sabe que todo começo é investimentos. Eu não ganho absolutamente nada para fazer isso, digamos assim, não é ainda um projeto rentável, né? Mas eu me sinto tão bem, cara. Eu me sinto tão satisfeito quando eu termino de fazer um dos boletins, dos programas, né? Que eu falo assim, cara, para mim já está aí o pagamento. Porque, detalhe, eu leio muito acerca das notícias do agro, né? Eu passo por todos os principais canais que existem no Brasil, sites e tudo mais, acompanho, estou sempre ligado aqui e ali, ouço os podcasts, que, aliás, têm crescido pra caramba, né? Nesse mundo agro. Então, esses dias viajando para o Sul, estava sozinho, fiz uma viagem para Santa Catarina, aí o meu filho me preparou uma lista de podcasts, né? Inclusive os seus, viu, Patrone?
né? Se o Enzo não tivesse colocado meu, eu ia dar uma ligada para ele puxar a orelha desse menino. 10 anos atrás ele era gurizão, agora está na faculdade, inclusive de agronomia, né? Exatamente. Então ele preparou ali vários podcasts para eu ir ouvindo ao longo da viagem. São 2.200 quilômetros para ir, mais 2.200 para voltar. Dá tempo de ouvir podcast para caramba, que aliás é super interessante e é isso que a gente consome. E aí o seguinte, mas eu estava te dizendo, eu faço a leitura diária, mas eu não me furto absolutamente eu vou pegar essa informação e vou reproduzi-la aqui. Não, eu vou à fonte. Né? Eu sempre busco a fonte. Né? Então, eu achei interessante o que determinado site colocou como notícia, porque a capilaridade que esses sites e essas empresas têm, eu não tenho. Então, eu também tenho que me colocar no meu lugar. Né? Eu tenho que usar essa capacidade, né? Mas aí eu vou lá e ligo para a fonte, eu dou um jeito de buscar. E detalhe, o tempo que nós viajamos, né, por esse Brasil me deu assim... Hoje eu tenho na memória assim, pessoas de vários estados que nós passamos, que nós conhecemos, que nós trocamos ideias e que muitas vezes ainda o telefone que está na minha agenda é o mesmo. Então, eu aproveito disso também para reatar, né, essa conversa. Então, tudo o que eu coloco hoje no Circuito Rural, sim, provavelmente é uma resenha do que está acontecendo aquele dia no agro, mas é uma resenha que eu, antes de publicar, eu vou lá e converso com a fonte. Né? Isso é a premissa básica, essa é a premissa básica, né? Recorrer à fonte, fazer jornalismo é isso, né? Ter o seu caderninho de fontes ali, o seu telefone, ligar para essas pessoas e ouvir direto de quem está sentindo, sofrendo ou executando aquele fato, o fato, né? Ouvir sobre o fato com as pessoas que o fazem ou que acabam de certa forma atingidas. Ô Mir, vamos deixar uma propaganda aqui, né? Como que a galera que está ouvindo faz para acompanhá-lo no Circuito Rural? Vai ter que buscar no YouTube. É isso aí. Olha, eu já testei, já pedi para várias pessoas testarem no buscador do próprio YouTube, coloca lá Circuito Rural, já está aparecendo o meu programa lá na frente, tá aparecendo ele bem legal. Porque Circuito Rural não é um nome, e até eu coloquei Circuito Rural com o Mir Cividini, esse é o nome total do programa, porque Circuito Rural é um nome relativamente comum, não existe nada registrado, quer dizer, está sendo registrado agora, né? Esse nome oficialmente como um produto, né? Mas se você colocar lá no YouTube Circuito Rural, você vai encontrar. Se você for para o Instagram e digitar lá Circuito Rural, né? Também você vai me encontrar lá. Né? Então, basicamente, são os dois caminhos que eu tenho ainda hoje para que as pessoas me achem. Né? Ô Mir, muitíssimo obrigado, cara. Eu gostei demais de voltar a conversar contigo durante um bom tempo aí, né? A gente passou vários anos sem nos conversarmos e agora tivemos aí 50 minutos aí para botar um pouco do papo em dia, contar um pouco de história, relembrar outros casos, outras histórias e olhar adiante, né? Com esse teu novo projeto que, como eu disse aqui, reafirmo, certamente vai ser sucesso porque tem as suas características e entre elas, além da competência, essa paixão, esse entusiasmo em fazer jornalismo com todas as letras maiúsculas. Cara, obrigado por esse tempo aqui, parabéns e conta comigo aí para ajudar nessa divulgação e que o conteúdo que você produz chegue ao máximo de pessoas possíveis. Eu conto com os amigos, com certeza. E quero te dizer o seguinte, o prazer é redobrado em poder conversar contigo, em te rever. Esses dias nós estivemos num evento, né? No mesmo evento, nós só não tivemos... Eu sabia que você estava lá, você soube que eu estive lá, e acabamos nos encontrando e tal. Espero que esse momento chegue logo, que a gente possa encontrar pessoalmente. E te agradeço, né, Patrone, até porque para você abrir esse espaço para a gente, né, para contar um pouco dessa história, né, e fazer essa propaganda, né? que para mim, nesse momento de lançamento, com certeza é muito importante, né? E principalmente contigo, que da mesma maneira, Patrone, você sempre foi um cara que eu admiro muito o seu trabalho até hoje, né? A sua seriedade, quando nós trabalhamos juntos, né? Aqui agora é o momento de rasgar cedo, né? Quando nós trabalhamos juntos, assim, eu só comprovei, de fato,
esse seu jeito, que é muito próximo do jeito que eu gosto também de trabalhar, né? Claro, cada um tem o seu estilo e tal, mas, assim, a seriedade com que a gente leva essa questão do jornalismo, principalmente jornalismo agro, né? Assim, bacana você ter me convidado. Muito obrigado, fico imensamente agradecido, tá, patrão? E é um prazer, com certeza um prazer enorme, e se você me permitir, eu até vou reproduzir alguma coisa aqui no circuito real da nossa conversa, assim que você botar isso no ar, tá? Tá mais do que autorizado, vai ser uma honra. Grande abraço, amigo, obrigado. Eu que te agradeço, patrone. Muito obrigadão. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luispatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.